Ame hoje. Agradeça hoje. Dê um telefonema hoje. Talvez a sua mãe mora em outro estado, em outra cidade. Dê um telefonema hoje. Dê uma flor hoje. Dê um bombom hoje. Mesmo que ela esteja de dieta, ela vai receber com carinho o seu bombom. Demonstre valor que você tem pela sua mãe hoje. Não espere perder para honrar. Não espere perder para amar. Não espere perder para valorizar. Como diz um ditado, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso é verdade, irmão. Creia nisso aí. Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo, elas exerceram uma influência muito grande na vida espiritual de Timóteo. É interessante que quando Paulo fala com Timóteo, é como se ele não olhasse para a vida de Timóteo somente. A atenção de Paulo vai, sabe para onde? Pelo texto que nós lemos, o ensinamento que ele teve da sua mãe, o ensinamento que ele teve da sua avó. Porque os filhos, eles observam e imitam o comportamento dos seus pais. Tem um vídeo muito antigo, que estava rodando assim no YouTube, talvez você já tenha visto, que fala sobre os filhos imitando os pais. E esse vídeo é muito interessante. Por exemplo, ele mostra um pai batendo numa mulher, um homem batendo numa mulher, e ao lado tem uma criança fazendo gestos de também está batendo. Mostra uma mulher bebendo álcool, e aí tem uma criança fingindo também que está bebendo. Aí passa numa escada rolante, e aí uma moça tropeça, e aí passa um homem, só olha e vai embora. E a criança faz exatamente igual. Os filhos imitam o comportamento dos seus pais. Não tem como eu, como mãe, ensinar para o meu filho que não pode mentir, se a campainha toca e eu falo para ele, fala que a mamãe não está em casa. Não tem como eu ensinar sobre respeito para o meu filho se eu estou na fila do supermercado e eu furo a fila. Ou não sou prioridade e vou para a fila de prioridade. Ou se em todas as coisas que eu vou resolver, eu dou um jeitinho brasileiro. A presença de uma mãe na vida de um filho é algo marcante. Seja para o bom exemplo, seja para o mau exemplo. No texto que nós lemos, Paulo fala do valor e da importância da mãe e da avó de Timóteo. E elas desenvolveram nele através de uma fé especial. E Paulo chama essa fé especial de uma fé não fingida. Paulo chama de uma fé verdadeira, de uma fé autêntica. É Paulo dizendo para Timóteo que essas mulheres eram referências na vida dele, dizendo que essas mulheres foram exemplo na vida dele, porque perseveraram na fé. É admirável ver o crescimento de Timóteo, mas Paulo vai além. Paulo encontra duas mães que cumpriram o propósito de serem fiéis ao Senhor. Talvez nesta noite você esteja pensando, Eunice e Lloyd foram de grande importância na vida de Timóteo. Ensinaram a palavra de Deus para ele de uma forma muito especial. E talvez nessa noite você esteja pensando assim, poxa, eu não tive essa oportunidade. Eu conheci Jesus, os meus filhos já estavam crescidos. Ou, eu não tive como ensinar o Evangelho para os meus filhos. Eu quero te dizer algo nesta noite. O Senhor deseja tirar dos seus ombros todo o fardo pesado, todo o sentimento de que não deu certo.
Muitas vezes, né, nós como mãe nos culpamos quando os nossos filhos escolhem um caminho errado. Mas a palavra do Senhor nessa noite quer dizer para você, hein? Acalma o teu coração. Lembra de Sansão? A palavra do Senhor nos diz que Sansão, ele já nasceu com um propósito. Ele já nasceu de uma forma especial, específico. A palavra do Senhor nos diz que a mãe de Sansão era estéril. E chegou um anjo para ela e disse que você vai ter um filho. A Bíblia nos diz que ela vai até o seu esposo e conta, eu encontrei o Senhor. E ele disse que eu vou ter um filho. A Bíblia nos diz que acontece exatamente como o anjo falou. E aquela mulher tem um filho, mas algo muito lindo acontece. A Bíblia nos diz que eles voltam até o Senhor. E sabe o que eles perguntam ao Senhor? Depois você pode ler em Juízes 3:8. Eles perguntam assim, Senhor, como eu devo criar um menino? Senhor, como eu devo educar o menino? A palavra do Senhor nos diz que o Senhor ensinou exatamente como deveriam criar Sansão. Sansão seria nazireu, e o que é nazireu? É um menino separado, consagrado. Não podia tomar vinho, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáver. E a Bíblia nos diz que a mãe de Sansão e o pai se dedicaram uma vida inteira à educação e à criação de Sansão. Se você conhece a história de Sansão, você vai ver que Sansão aprendeu. Sansão ouviu. Mas o que Sansão fez? Se desviou. Sansão simplesmente não obedeceu. Sabe por quê? Porque eu e você, como filhos, nós temos livre-arbítrio. Eu e você, como filho, nós decidimos o que nós queremos. E que por mais que a mãe de Sansão falasse, a decisão seria dele. E Sansão escolheu o caminho errado. Sansão escolheu o caminho longe do Senhor. Por isso, nesta noite, o Senhor te convida a fazer o que está escrito em Mateus 11:30. Troque o seu jugo pelo jugo do Senhor, que é suave. Troque o seu fardo pelo fardo do Senhor, que é leve. Que nesta noite você seja livre. Se você ensinou do jeito que era para ser ensinado, e o seu filho hoje não está na casa do Senhor, ei, seja livre. Troque o seu fardo pesado pelo fardo do Senhor, que é leve, porque a sua parte foi feita. E nós tomamos as nossas decisões. Tem dias que, como mãe, você vai acordar mal. Tem dia que, como mãe, você vai ter dias difíceis. Dias dominados pela ansiedade, pelo medo, pela preocupação, se vai ter o que dá para o filho comer, o que não dá. Tem dias que você vai acordar em momentos de solidão, de incertezas. Mas para esses momentos, o Senhor tem uma palavra para você, que está em Isaías 41:10. Não temas, eu estou contigo. Nos dias que, quando mãe, você acordar chorando e o seu filho doente, você não saber o que fazer. Ei, irmã, o Senhor te diz, não temas, eu estou contigo. Tanto Eunice como Lloyd tinham algumas características que nos chamam a atenção. A primeira característica foi a que nós lemos. Elas tinham uma fé sem fingimento. Lloyd ensinou sua fé para sua filha, e a sua filha ensinou a sua fé para Timóteo. A Bíblia nos diz que provavelmente aquelas mulheres não sabiam ler. Nos tempos bíblicos, as mulheres não eram muito valorizadas. Provavelmente elas não sabiam ler e elas ensinavam o que elas ouviam dos apóstolos. E a Bíblia nos diz que o ensinamento daquelas mulheres era um ensinamento simples, mas um ensinamento sem fingimento. Você não precisa ter teologia para ensinar a Bíblia para o teu filho. Você não precisa ter um estudo muito profundo da Bíblia para ensinar a fé para o seu filho.
Nossos filhos percebem, queridos, se realmente cremos naquilo que falamos. Eles notam o nosso comportamento em casa e dentro da igreja. Talvez você já tenha ouvido essa ilustração que diz que os pais estavam conversando em casa e aqui esse povo não faz isso, mas nessa família estavam falando mal do pastor. E aí, comentando, né, a mãe e o pai falando mal do pastor, você já deve ter escutado essa história. E o pai olha e fala assim, esse pastor tem duas caras. E aí, no domingo, no culto, a criança está olhando para o pastor, e a criança vira, e a criança roda, e olha, e o pastor já estava estressado com aquela criança olhando o tempo todo e pergunta, ei, menino, que tanto você olha? Não, pastor, é que eu estou procurando a sua outra cara, que meu pai falou que você tem duas. Meu irmão, a criança é verdadeira. Chega para uma criança pequenininha e pergunta se tu está bonito. Se ele falar que tu é feio mesmo. A criança é verdadeira, não pergunta não, irmão. Não pergunta não, porque se você perguntar, ela vai falar, e criança não mente não. Não pergunta se tu está bonito não, porque se ele falar que tu está feio, tu vai ficar frustrado. A criança é verdadeira e, às vezes, as crianças... Eu trabalho numa escola e eu sei exatamente como é isso. Às vezes, a criança está ali, ela está brincando, e você acha que ela não está prestando atenção em nada, mas ela sabe exatamente o que você está conversando aqui. Ela está brincando, está distraída ali, mas ela está vendo tudo que está no seu redor. Que nessa noite nós possamos aprender com Eunice e com Lloyd a termos uma fé sem fingimento, que possamos transmitir para os nossos filhos uma fé verdadeira. Uma segunda característica dessas mulheres é que elas tinham a palavra de Deus. Paulo lembra que Timóteo foi educado no caminho e ele aprendeu do Senhor desde cedo. A maior parte do tempo das nossas crianças não é dentro da igreja. A maior parte do tempo das nossas crianças é dentro de casa. E nós precisamos aproveitar cada minuto para ensinar a Bíblia. Talvez você já tenha ouvido muitas mães, quem é professora das crianças, ouve muito. É porque eu não tenho tempo. É porque ele não senta na hora do culto, né, familiar. Ele não senta para poder ouvir, ele é, né, muito agitado. Mas a palavra do Senhor, em Deuteronômio 6, nos ensina. Sentado, ensina a Bíblia. Andando, ensina a Bíblia. Ao deitar, ensina a Bíblia. Ao levantar, ensine a Bíblia. E aí eu posso completar. Está lavando a louça? Ensina a Bíblia. Está varrendo a casa? Ensina a Bíblia. Não tenho tempo, querido, está varrendo, bota um louvor. Um louvor é uma forma de ensinar. Está sentado, está lavando louça. Vai falando, vai ensinando seu filho. Seja como essas duas mulheres. Tenha o prazer e o privilégio de ensinar a palavra do Senhor aos seus filhos. E em terceiro lugar, aquelas mulheres tinham, sabe o quê? Testemunho. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos 16, 1. Atos 16, 1. Atos 16, 1 diz assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Esse texto aqui ele está dizendo que a mãe de Timóteo era convertida, mas que o pai não era convertido. Então, Timóteo tinha o ensinamento da palavra vindo da sua avó e da sua mãe, porque o seu pai ainda não era convertido ao Evangelho. E aí Lucas, ele enfatiza o quê? Sobre a família de Timóteo.
E o que Lucas enfatiza aqui nesse versículo sobre a família de Timóteo? Qual é o destaque desse versículo? A conversão da sua mãe. O nosso testemunho de vida precisa demonstrar o Deus que nós servimos. A vida de Eunice e a vida de Lloyd mostravam o verdadeiro Deus que elas serviam. A vida dessas mulheres era um testemunho para as pessoas naquele tempo. E aí, muitas vezes, o nosso fazer fala muito mais do que o nosso falar. E aí a gente fala, e quando a gente vai fazer, o que nós fazemos é totalmente contrário ao que nós vamos falar. Tem um testemunho de um missionário que ele diz que ele foi a uma tribo indígena e quando chegou nessa tribo indígena ele começou a falar sobre Jesus. E aí ele começou a falar sobre quem Jesus era, sobre o amor de Jesus, sobre as atitudes de Jesus. E aí um adolescente levantou a mão e falou assim: ah, moço, esse Jesus já esteve aqui. Esse Jesus já morou aqui com a gente. E depois da ministração, do culto na aldeia, aquele missionário ficou encucado com aquilo e ele chegou para aquele menino e perguntou assim: como assim Jesus já esteve aqui? E aquele menino começou a conversar, e aí o missionário entendeu que ele estava falando de quem era Jesus, era um outro missionário que tinha ido na tribo. Sabe o que eu aprendo com isso? O testemunho daquele homem era tão próximo de quem Jesus era, que aquelas pessoas daquela tribo o confundiram com o próprio Jesus. Será que eu e você temos demonstrado nas nossas ações o Cristo que nós servimos? Somos chamados de cristão, e cristão quer dizer pequenos cristos. Para sermos chamados de pequenos cristos, precisamos amar como Cristo amou. Precisamos cuidar como Cristo cuidou. Precisamos ser bondosos como Cristo foi. Precisamos ter as mesmas atitudes do Senhor. Que nesta noite possamos levar no nosso coração também essa palavra. Sejamos semelhantes a Cristo. Que o nosso testemunho reflita o Cristo que nós servimos. Reflita o Cristo que nós anunciamos. Eu gostaria de concluir essa palavra dizendo que eu e você como igreja, eu sei que é Dia das Mães, mas eu e você como igreja, nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso próximo, com o nosso irmão. Assim como uma mãe tem a sua responsabilidade com seu filho. Nós temos que cuidar, nós temos que zelar, nós temos que exortar, nós temos que ajudar. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, a luz do Evangelho gera dentro de nós o quê? Vida. Estávamos perdidos no pecado, e quando recebemos a Cristo como Salvador, esse Evangelho gera em nós vida. E a vida produzida em nós precisa gerar outras vidas. Uma mulher só pode gerar vida se essa mulher estiver viva, se essa mulher estiver bem. Eu e você, como igreja, precisamos gerar outras vidas. A palavra do Senhor, Isaías 61, diz: levanta e resplandece, porque já vem a sua luz. A sua luz tem que brilhar. A luz da igreja precisa gerar vidas para o reino. A luz que habita em mim e em você precisa fazer o nome do Senhor conhecido. A igreja primitiva era uma igreja que nos chama atenção. Era uma igreja que tinha tudo em comum. Quem tinha mais posse ajudava aqueles que não tinham. E eram unânimes na oração, no partir do pão. Tinha um bom louvor, tinha uma boa palavra. Mas a Bíblia nos diz que eles esqueceram
do ID. Eles esqueceram que precisavam gerar vidas. Como uma mãe que não se cansa em lutar pelo seu filho, que nós, como igreja, também não venhamos cansar. Que eu e você, como igreja, também não viemos desanimar e continuar fazendo o nome do Senhor conhecido. Eu convido você a ficar de pé nesta noite. O Ministério de Louvor vai estar adorando ao Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor adora ao Senhor, eu convido você a pensar nesta noite. Como uma mãe precisa estar com a sua saúde boa para gerar uma vida, eu e você, como igreja, precisamos buscar mais a Deus para que vidas sejam geradas, para que vidas sejam salvas. E enquanto você adora, eu convido você a pensar nesta noite: o que você tem feito para gerar vidas neste lugar? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. Amém. Gostaria de convidar as mães para receber essa bênção neste lugar. Sua graça e te dê paz. Você que ficou no seu lugar, levanta suas mãos para este lugar. Abençoe a vida dessas mulheres. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Levanta suas mãos, querido. Profetiza a vida, profetiza a bênção, profetiza a prosperidade, profetiza a família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos E os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. que a bênção te acompanhe Por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso e teu choro. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída. e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti.
contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é você. é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, contigo, é por ti. É contigo, é por ti. Sabe, minha irmã, ter filhos, ser mãe, dói. E eu não estou falando só do parto, não. Dói quando o filho pequenininho você tem que entregar na escola para alguém que você não conhece. Dói quando ele fica doente e você entra numa emergência e a recepcionista diz: espera. Ser mãe dói, mas vale a pena. O Senhor confiou a você o privilégio de gerar vidas. E nesta noite nós queremos profetizar essa bênção sobre a vida de vocês. Nós queremos profetizar o renovo do Senhor. Que as forças de vocês sejam renovadas a cada manhã. Que a alegria de vocês sejam renovadas a cada manhã. Vocês podem colocar a sua mão assim como se fosse uma conchinha. Pastor Diego vai estar aqui neste momento. Que vocês venham receber o renovo. Que vocês possam receber a força do Senhor. Que vocês possam crer que o Senhor é contigo todos os dias.